Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dirigir aqui essa conferência especialmente para os protestantes que não acreditam no purgatório e também para todos aqueles que acreditam no purgatório, mas que ainda não entendem exatamente por que existe essa dimensão de purificação que a alma tem que passar antes de entrar no céu. Então nós temos esse objetivo de explicar essas coisas, não tanto porque queremos atacar aqueles que pregam doutrinas diferentes, mas muito mais pelo zelo e pela esperança que nós temos de ajudar as pessoas a se converterem à verdadeira Igreja de Cristo. Então nós sempre estamos explicando nas nossas conferências que nós podemos identificar a verdadeira igreja através da verdadeira doutrina. E hoje em dia isso se torna muito mais importante na medida em que nós não temos papas legítimos que possam nos dar a verdadeira direção da igreja. Então, uma vez que nós não conhecemos a doutrina católica, nós estamos completamente perdidos nesse tempo de apostasia, em que nós não temos a igreja funcionando com o seu estado normal, onde a sua verdadeira hierarquia visível professa essa mesma fé católica de todos os tempos. Então é por isso que eu faço esse apelo aos protestantes que se convertam à fé católica e que possam nos ajudar a restaurar a verdadeira Igreja Católica. Ou seja, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo e que foi estabelecida pelos apóstolos e que foi então desenvolvida em todos os tempos através do ensino dos santos concílios e do magistério de todos os papas católicos que ensinaram a verdadeira fé. Então, com isso fica claro que nós não podemos confundir a Igreja Católica com essa falsa igreja fundada pelo Vaticano II. Eu entendo que muitos protestantes, ao ouvirem falar do purgatório, vão colocar esta objeção, dizendo que na Bíblia não se encontra em nenhum lugar a palavra purgatório. E eu respondo com esta primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, dizendo o seguinte: em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno. Então, nessa frase, São Pedro resume a vida de um cristão. O cristão é aquele que obedece à verdade, em primeiro lugar, ou seja, ele converte a sua inteligência à verdade da fé. E uma vez que ele busca o entendimento da verdade conforme a revelação bíblica e conforme a interpretação correta que a única igreja pode nos dar, então ele vai partir para um progresso espiritual de purificação da sua própria alma. E essa purificação da sua própria alma durante esta vida é um processo ativo, ou seja, é algo que depende da própria vontade da pessoa e também daquilo que Deus envia de forma através de sofrimentos, através de perdas, através de coisas difíceis que a pessoa tem que enfrentar, que nós chamamos também de sofrimento ou purificação passiva. Então, uma vez que a pessoa termina a sua vida terrena e ela completou a purificação que ela precisa fazer para ela ingressar na plenitude da vida, então não precisa passar pelo purgatório, como acontece com muitas pessoas perfeitas. Entretanto, se essa pessoa não completou essa purificação, a fim de ela poder praticar esse amor sincero que os santos têm no céu, ou seja, essa plenitude de vida e de amor que essas pessoas perfeitas alcançaram, então essa pessoa vai, depois desta vida terrena,
continuar a sua purificação. E é isso que nós chamamos de purgatório, porque a palavra purgatório significa também purificatório, ou seja, um lugar de purificação. Então é assim que nós devemos entender essa palavra no sentido bíblico. Nosso Senhor Jesus Cristo também chama o purgatório de prisão. Então você lê em Mateus capítulo 5 que a pessoa que não está reconciliada com o seu adversário, ela vai ser colocada numa prisão e não vai sair dessa prisão até que ela tenha pago o último centavo. Então aqui entra uma noção de dívida, porque a pessoa que passa dessa vida, mesmo que ela tenha sido perdoada por Deus, e portanto ela já não está mais carregando a sua culpa, porque ela já se arrependeu, já recebeu a absolvição dos seus pecados, mas ela leva ainda a consequência dos seus pecados. Então é aquilo que ela fez e que ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Não de forma a ser remida, porque a remissão das culpas já foi feita na cruz de Cristo, mas de forma a ela mesma se purificar das consequências ruins e dos efeitos maus que a sua alma traz por tudo aquilo que ela viveu e que ela praticou. Então é isso que nós chamamos de purificação dos pecados, que pode acontecer, portanto, nesta vida e na outra, conforme nosso Senhor também explica nessa passagem do Evangelho. Então é assim que nós devemos entender também essa passagem de Isaías no capítulo 1, quando diz: voltarei minha mão contra ti e te purificarei no crisol e eliminarei de ti todo o chumbo. Então quer dizer que toda forma de impureza e de orgulho tem que ser necessariamente eliminada antes que a pessoa entre junto de Deus na vida eterna. Agora, muitos não sabem que o próprio Lutero acreditava no purgatório. Então nós vamos falar aqui de algumas das suas teses e mostrar que Lutero tinha uma consciência correta a respeito do purgatório e ele se desviou depois através de outras doutrinas que ele interpretou errado e confiou muito mais na sua própria interpretação do que na interpretação do magistério infalível da Igreja. Então veja que na 7ª tese, Lutero diz que Deus não vai perdoar as dívidas de uma pessoa antes que essa pessoa se submeta em sincera humildade ao sacerdote que é vigário de Cristo. Então isso significa que Lutero reconhece que é importante que haja um sacerdote que seja vigário, ou seja, que seja mediador, na pessoa do único mediador que é Cristo. E é assim que funciona todo o sistema sacramental da Igreja, que tem a mediação dos sacerdotes em nome da própria mediação de Cristo. Entretanto, ele diz também na sua 17ª tese o seguinte: parece que assim como no purgatório diminuem a angústia e o espanto das almas, nelas também deve crescer e aumentar o amor. Então ele percebia, ao mesmo tempo, que no purgatório as almas estão num constante desenvolvimento. Ao mesmo tempo que elas se purificam das suas faltas, das suas iniquidades, elas estão crescendo no amor de Deus. Então, com isso, ele percebia que a segunda finalidade do purgatório é que essas pessoas possam atingir a plenitude do amor. Porque não é possível a pessoa entrar na plenitude da vida no céu se ela não atingiu aquela plenitude de amor que ela poderia ter. E que por negligência dela mesma, durante a sua vida na terra, ela fechou o coração e, portanto, ela não chegou a essa perfeição da caridade. Entretanto, na 19ª tese, você percebe que ele começa a se desviar. Quando ele diz:
ainda parece não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza da sua salvação e não receiem por ela. Não obstante nós termos absoluta certeza disso. Então quer dizer que nós temos certeza que as almas do purgatório estão salvas, mas ele achava que as almas do purgatório não tinham certeza que elas estavam salvas. E que algumas almas estavam no purgatório pensando que estavam realmente no fundo do inferno. Mas isso é falso, porque as almas, quando passam dessa vida, elas têm sim certeza que foram salvas, porque elas estão garantidas naquele amor de Deus. E ele diz também, na sua 37ª tese, que qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Então aqui ele começa com a sua crítica contra as indulgências. Então você percebe aqui que a crítica que ele faz tem um certo sentido, porque na época eles cometiam um certo abuso ao vender indulgências. Então eles davam aquelas cartas para garantir à pessoa que ele tinha aquela indulgência plenária e cometiam abusos nesse sentido. E esses abusos foram corrigidos depois, quando a igreja se reformou de uma forma mais completa através do Concílio de Trento. Mas ele diz, na 71ª tese, seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Então isso significa que ele ainda defendia a doutrina de que as indulgências são de fato de instituição do próprio Cristo e que vem do tempo dos apóstolos. Na tese seguinte, porém, ele diz, seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e a licenciosidade das palavras de um pregador de indulgência. Então, ele estava alertando contra os abusos que se cometia na época. Então é por isso que nós devemos entender que nessas teses que Lutero publicou naquela ocasião, em que ele começou todo o movimento da sua revolta, ele ainda tinha uma consciência católica verdadeira a respeito da existência do purgatório e da validade e da importância das indulgências. Então nós sabemos que a indulgência é a remissão das penas temporais pelos pecados já perdoados quanto à sua culpa. Ou seja, a pessoa já recebeu a absolvição dos seus pecados, mas ela ainda guarda o peso daquelas faltas que ela cometeu, que nós também podemos chamar de dívidas, como nós vemos ali no Evangelho. Então, através de uma indulgência que vem pelo poder das chaves que Cristo concedeu a Pedro, ao dizer, tudo que ligares na terra será ligado ao céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, nessa lógica, nós podemos então entender que o Papa possa nos dar certas indulgências, e essas indulgências podem colaborar para diminuir as penas do purgatório, uma vez que ele vai usar daquele tesouro da redenção que a igreja administra para diminuir as penas que aquela pessoa tem que pagar no purgatório. Então, de certa forma, a igreja vai injetar um pouco de crédito naquela conta devedora para que aquela pessoa, então, possa ter um tempo menor de purificação. Agora, nós não podemos dizer exatamente quanto tempo aquela alma vai precisar passar no purgatório para ela ter a purificação completa dos seus pecados, mesmo que ela receba certas indulgências ou mesmo uma indulgência plenária. Então é por isso que na época de Lutero existia um certo questionamento sobre a necessidade de tanta insistência que eles tinham de construir aquela basílica gigantesca e, portanto, de vender indulgências para que
aqueles recursos para a construção dessa basílica pudessem ser devidamente recebidos. Então, na medida em que aconteceu todo esse desvio, todo esse abuso, houve um questionamento que era até então lícito. Mas quando Lutero começou a questionar outras coisas no âmbito da fé, então ele se desviou da doutrina católica e é por isso mesmo que ele se tornou um apóstata, um herege, ou seja, alguém que deixou de crer na verdadeira doutrina da igreja. Então é interessante nós explicarmos sobre isso para nós percebermos que os próprios papas, tendo o privilégio da infalibilidade, eles podem cometer graves pecados ou graves omissões. Então a hierarquia da igreja não está livre desses pecados, desses abusos, conforme nós vemos em toda a história. Mas o que jamais Deus vai permitir é que a sua igreja perca a verdadeira fé. E o que jamais Deus vai permitir é que um verdadeiro Papa deixe de ensinar a verdadeira fé. Então é isso que é importante as pessoas perceberem. Então, quer dizer que enquanto Lutero questionava certos abusos ou certas atitudes, ele estava agindo como um verdadeiro reformador. Mas quando ele, pelo orgulho, quis interpretar a doutrina de forma a desprezar o magistério que é assistido pelo Espírito Santo, então ele mesmo perdeu a verdadeira fé. E ao invés de se tornar um reformador, como muitos outros santos dessa época, ele se tornou um grande inimigo da verdadeira igreja. Então é aqui que nós devemos entender onde se encontram os limites da verdadeira Igreja Católica. E quando nós denunciamos a situação atual e mostramos que esses papas não são legítimos, nós o provamos justamente quando nós mostramos que eles renunciaram à fé católica. E quando uma pessoa renuncia à fé católica, ela está excomungada pela lei da Igreja e está amaldiçoada pelos próprios papas que estabeleceram esses cânones a fim de proteger o depósito da fé. E o dogma do purgatório faz parte desse depósito da fé. Por isso que uma pessoa não pode ser verdadeiro cristão, nem pode ser verdadeiro fiel católico, se essa pessoa não acredita no dogma do purgatório. E isso foi muito bem definido pelo Concílio de Trento, na seção número 25, quando fizeram ali o decreto sobre o purgatório. E nesse decreto se diz que a Igreja Católica, instituída pelo Espírito Santo segundo a doutrina da Sagrada Escritura e da antiga tradição dos padres, ensinado nos Sagrados Concílios e atualmente nesse Concílio de Trento, ensina que existe o purgatório e que as almas detidas nele, ou seja, nessa prisão, recebem alívio com os sufrágios dos fiéis e, em especial, com o aceitável sacrifício da missa. E, portanto, o Santo Concílio ordena aos bispos que cuidem com o máximo esmero de que a santa doutrina do purgatório, recebida dos santos padres e dos sagrados concílios, seja ensinada e pregada em todas as partes e seja acreditada e conservada por todos os fiéis cristãos. E se você busca um testemunho bíblico da existência do purgatório, eu diria que não existe outro mais claro do que esse que nós encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Quando ele diz assim, a partir do versículo 12, que quando alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, então essa pessoa vai construir a sua própria vida espiritual. Uns vão edificar com ouro, outros vão edificar com a prata, outros vão edificar com pedras preciosas, outros vão edificar com madeira, com feno ou com palha. A obra de cada um deverá ser provada pelo fogo. Então é o fogo do julgamento que vai mostrar se a obra daquela pessoa está valendo ou não. De tal forma que tudo será descoberto pelo fogo.
e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, então quer dizer que o construtor receberá a recompensa. E, portanto, aquela pessoa vai entrar diretamente no céu. Mas se aquela construção pegar fogo, então ele vai ter que arcar com todos os danos. E ele vai ter que construir de novo de uma forma mais sólida, para que aquela construção seja apresentada a Deus como uma construção válida. E essa construção significa a obra de cada um, ou seja, o fundamento da vida de cada um. Então é claro que todos devemos construir em cima desse fundamento, que é o próprio Cristo. Mas em cima dele, nós vamos fazer as nossas próprias obras. E nas nossas próprias obras, nós vamos mostrar se nós estamos fazendo aquilo com sinceridade, com devoção, com humildade, com respeito e com verdadeira intenção de agradar a Deus. Mas se a pessoa faz essas coisas com interesse, com orgulho, com ódio ou com sentimentos ruins, então é claro que a sua construção estará cheia de elementos que vão pegar fogo no momento do juízo e, portanto, essa pessoa não poderá passar diretamente para a vida eterna junto de Deus. Então é por isso que diz no versículo 15, se pegar fogo, arcará com os danos, mas ele será salvo passando, porém, de alguma forma, pelo fogo. Então, quando São Paulo aqui explica que a pessoa vai passar de alguma maneira pelo fogo, ele já está nos mostrando, de uma certa forma, como acontece essa purificação do purgatório. Então é isso que São Gregório de Nissa nos explica no seu Sermão sobre a Morte, quando ele nos escreve no século IV, dizendo que quando a pessoa deixa o seu corpo, ela não pode se aproximar de Deus, até que ela seja purificada com esse fogo espiritual, que limpa as manchas com as quais a sua alma está infectada. Então é isso que acontece também quando um médico vai tirar um cisto, um cancro, qualquer coisa de uma pessoa, que ele vai purificar ali aquela ferida através daquele tratamento. Então a mesma coisa vai acontecer, porém, de uma forma espiritual, no contexto do purgatório. Algum tempo depois de São Gregório de Nissa, no ano 411, Santo Agostinho escreve o seu livro O Cuidado Devido aos Mortos. E nesse livro ele vai explicar a diferença dos mártires que rezam por nós, que têm a capacidade de orar por nós uma vez que eles já estão no céu e que eles intercedem por todos que estão na terra, e a diferença daqueles que morrem sem estarem ainda preparados para entrar no céu. E, portanto, devem receber as nossas orações daqui da terra. Então ele diz aqui, por exemplo, alguém me dirá por objeção, se os mortos não se interessam pelos vivos, então por que aquele rico que passava nos tormentos do inferno suplicou a Abraão para que enviasse a Lázaro seus 5 irmãos vivos para convencê-los de mudar de vida? Então quer dizer que as almas do purgatório, segundo Santo Agostinho, elas não somente podem receber as nossas orações enquanto nós estamos aqui na Terra, mas elas também, de uma certa forma, se preocupam pelas pessoas que ficaram nesta vida. E foi por isso que esse rico, na parábola de Lucas, capítulo 16, pedia a Abraão que enviasse Lázaro, aquele mendigo que tinha sido morto, para avisar os seus irmãos, a fim de que eles mudassem de vida e não viessem para aquilo que ele chama de lugar de tormentos. Então você percebe bem como essa parábola de Lucas capítulo 16 descreve o purgatório. Apesar de que às vezes o purgatório é também chamado de inferno. Porque quando nós rezamos o credo, nós dizemos que Cristo desceu aos infernos. Isso é muito mal traduzido por mansão dos mortos. Mas ele desceu aos infernos. Esses infernos são 3 lugares. São o limbo, onde estavam os patriarcas, os santos do Antigo Testamento, e que não tinham nenhum sofrimento, porque eles já eram purificados e já eram santos.
E ali eles receberam Cristo para que eles pudessem entrar no céu junto com ele. Depois, nós conhecemos também um outro inferno que nós chamamos de purgatório, e nós conhecemos esse terceiro inferno, que é o inferno propriamente dito, também chamado de Geena, ou seja, um lugar preparado para os demônios, onde há choro e ranger de dentes. Esse inferno propriamente dito é o lugar dos condenados, enquanto que o inferno do purgatório é um lugar de tormentos, mas não de sofrimentos eternos, porque os demônios não habitam ali e as pessoas que estão ali já estão salvas, porém ainda necessitam dessa purificação. Então Santa Catarina de Gênova nos dá um testemunho místico daquilo que acontece com as almas do purgatório. Então ela escreve nesse seu tratado do purgatório que essas almas já estão livres da culpa do pecado, porque elas foram perdoadas. E elas não têm nenhum impedimento para chegar a Deus, a não ser a pena das suas faltas, que ainda está ali para ser purificada, ou seja, a dívida daquilo que elas fizeram, a fim de que elas possam pagar todas essas dívidas e, portanto, entrar na vida. E elas vendo então o quanto é relevante o mais mínimo impedimento, é por isso que nasce naquelas almas um fogo parecido ao fogo do inferno. Porque esse fogo queima a vontade delas. À medida em que, enquanto essas pessoas estavam na terra, elas tiveram uma vontade firme naqueles vícios, naqueles desejos, naqueles prazeres, ou então elas estavam apegadas a coisas secundárias ao invés de amarem a Deus sobre todas as coisas. Então, o próprio fogo ardente de todos os desejos e paixões que essas almas tinham vai se transformar num fogo de castigo e de purificação. E que, portanto, é parecido ao fogo do inferno, mas é diferente, porque essas almas purgantes já não têm nenhuma culpa, que poderia perverter a sua vontade, enquanto que as almas dos condenados no inferno estão no total ódio contra Deus, porque elas já não podem mais mudar a vontade que elas tinham quando elas saíram desta vida. Já que uma vez que a pessoa morreu, no momento mesmo da morte, ela se estabiliza naquela vontade que ela tinha no momento da sua morte. Então ela não pode mais trocar aquela vontade. E ela se estabiliza no bem ou no mal conforme ela morreu. E é por isso que está escrito ubi te invenero, ibi te iudicabo. Então essa palavra significa ali onde eu te encontrar, é ali que eu vou te julgar. Então isso significa dizer que no estado que a pessoa morrer, nesse estado ela vai ficar, a partir do seu julgamento. E se a pessoa está num estado de ódio e rebelião contra Deus, ela vai ficar ali e vai, portanto, ser condenada. E se nós vamos um pouco mais à frente, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler no versículo 35. Se alguém disser como ressuscitam os mortos e com que corpo vem, ele responde: o que semeias não recobra a vida sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão. Por exemplo, o grão de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz. E cada uma das sementes tem o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais, uma é a carne dos homens, outra é dos animais. E as aves diferem dos peixes. Assim também tem corpos celestes e corpos terrestres. Mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra é a claridade da lua, outra é a claridade das estrelas. E uma estrela difere da outra na claridade. Então é aqui que nós vamos perceber que na ressurreição dos mortos, nós vamos ter santos que vão brilhar mais do que os outros, porque conforme
a glória que eles têm, por aquilo que eles fizeram por Deus, por aquilo que eles conseguiram amar a Deus e do grau de caridade que eles alcançaram, então vai ser também o grau de luz que essa pessoa vai ter na eternidade. E ainda explica São Paulo, assim também será a ressurreição dos mortos, porque semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Então quer dizer que ele está explicando a respeito da ressurreição dos mortos, que vai ocorrer no último dia. Então, muitas pessoas também nos ambientes protestantes confundem a ressurreição final com a possibilidade da pessoa estar participando da vida eterna junto de Deus através da sua alma desde o momento da sua morte. Porque como nós lemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, assim que a pessoa morre, imediatamente vem o seu juízo. E ali no seu juízo particular, que essa pessoa já vai ter o seu destino eterno. Então ela não tem que esperar o juízo final. Ela vai imediatamente receber o seu destino. Portanto, se a pessoa morreu contra Deus, ela vai para a condenação. E se ela morreu conforme a verdade revelada por Deus e conforme a caridade que Deus pediu para ela, então essa pessoa se salva através do sangue redentor de Cristo, e essa pessoa então vai ingressar no purgatório conforme a necessidade que essa alma tem de purificação. E é por isso então que no Evangelho de São João, no capítulo 6, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que quem crê no Filho do Homem vai ter a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Você percebe que são duas coisas. Primeiro, a pessoa que crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Então ele já tem, é uma coisa automática. A fé que você tem no Filho do Homem te leva a ter a vida eterna. Mas no último dia, essa pessoa também vai ressuscitar no seu corpo glorioso. Porque é preciso que Deus recapitule todas as coisas a fim de que tudo seja restaurado conforme o efeito da morte e do pecado. Então, se o nosso corpo se corrompe com a morte, isso significa que Deus está querendo que nós vejamos a força do efeito do pecado que atuou no nosso corpo. Mas, na medida em que nós vamos participar dessa vida eterna, desde agora, com as nossas almas, nós estaremos também um dia participando desta vida eterna também com os nossos corpos. Porque os nossos corpos também receberam os bens espirituais e os sacramentos da nossa salvação. Então é isso que São Paulo vai explicar quando ele diz: quando esse corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando esse corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então significa dizer que quando o pecado atinge o ser humano, e ele nos atinge a todos pelo pecado original, nós somos com isso destinados à morte. Mas, na medida em que nós trazemos nos nossos corpos a marca da redenção de Cristo e os sacramentos de Cristo, então significa dizer que nós já estamos preparados para receber a vida e a ressurreição. Portanto, quando nosso Senhor diz: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem, ele está falando ali naquela ocasião presente. Então ele está dizendo, até agora ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem. Mas o Filho do Homem que sobe ao céu na sua ascensão, leva junto dele todos aqueles que creem nele, que confiam nele. Então é por isso que o cristão tem que ter esse entendimento
de que, através da graça de Cristo, ele já está numa situação de vitória sobre a morte. Quando ele conseguiu superar o pecado e quando ele, pela graça de Deus, deixa de ser um instrumento do pecado e passa a ser um instrumento da justiça, um instrumento da vida, alguém que já está nesse mundo, mas executando as coisas da vida eterna. Por isso que São Paulo conclui dizendo: graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, considerando todas essas coisas, nós devemos dar graças a Deus, como as almas do purgatório, que quando elas estão prestes a sair daquele sofrimento e prestes a deixar aquele tempo de exílio, de sofrimento, de purificação, então elas começam a dizer, como nós cantamos nas primeiras vésperas do ofício dos defuntos, placebo domino in regione vivoro, que quer dizer, eu vou agradar a Deus na região dos vivos. Então essa passagem é muito bonita, realmente a antífona, né, do Salmo 114, quando uma alma do purgatório vai sair daquela experiência de angústia e de morte que ela experimentou no purgatório, então ela dá glória a Deus e ela diz com toda confiança: eu vou agradar a Deus na terra dos vivos. Quer dizer, placebo domino in regione vivor. Isso significa, eu agora vou entrar nesta vida, junto na terra dos vivos, eu vou agradar a Deus. Então que nós possamos também, com essa esperança, com essa alegria, com esse desejo da vida eterna, possamos louvar a Deus eternamente na vida sem fim que Ele preparou para nós, junto dele no céu. Amém.